E o problema do abuso é que se uma criança é abusada no passado, na infância, ela não trata, ela não fala nada, ela vai crescendo com esse pensamento de que todos os homens são assim. Acaba tendo problema de se relacionar com outros homens quando crescer. Pensa que é normal o homem ser assim, porque o que ela viu, o único padrão de homem que ela tem é aquele que abusou dela na infância. Isso coloca um bloqueio emocional da pessoa se relacionar. Pensa que sempre vão abusar dela. É um assunto que não se fala na igreja. E aí lá, como é que é a abordagem pastoral para com isso? Porque aqui, infelizmente, no Brasil, pastor, muitas vezes a gente tem visto um fenômeno um tanto que a princípio parece a coisa mais legal do mundo, mas é de uma raiz doentia também. Vários pastores e líderes que, ao se depararem com situações difíceis, como, por exemplo, de moralidade sexual na igreja, seja com crianças, adolescentes ou adultos, estão se isentando de cumprir, muitas vezes, o seu papel enquanto pastores e terceirizando essa responsabilidade justamente para coisas como psicologia, psicólogos, terapeutas e tudo mais. E aí a ideia do aconselhamento bíblico morre, né? É substituído isso, e eu sei que isso também te fere bastante. Nas nossas conversas eu percebo que isso mexe bastante com você, essa realidade que você se deparou aqui no Brasil. Como é que é isso lá na Angola? Comenta um pouco sobre toda essa visão. Boa pergunta que você fez. Em Angola, o pessoal não terceiriza, porque eles não tratam essa questão. Acontece um negócio e morre aí. Aqui, o pessoal tem o costume de terceirizar para a psicologia. Por que o pastor e o psicólogo não estão a tratar a mesma coisa? Porque o pastor está preocupado com a glória de Deus. O psicólogo está preocupado apenas com o bem-estar daquela pessoa. O psicólogo olha para o pecado que a pessoa cometeu apenas como uma coisa errada, que está ferindo a pessoa. E o nosso foco com o pecado sexual não é que ele fere apenas a pessoa. Ele fere primeiramente a glória de Deus. O pastor e o psicólogo podem estar lidando com dois viciados, mas o foco não é o mesmo. Então, é possível, inclusive, lutar contra pecados sexuais, ajudar pessoas a lutar contra pecados sexuais com motivações erradas. Se a motivação não está sendo a glória de Deus, tudo que está sendo feito de forma errada. Eu gosto de dizer para o pessoal o seguinte, às vezes quando eu aconselho mulheres que descobrem que o esposo consome pornografia ou que o filho foi abusado, eu pergunto assim, você está triste, desanimado, porque o seu filho foi abusado, ou porque alguém abusou do seu filho, ou porque seu esposo consome pornografia, ou pelo fato de ele ferir a glória de Deus? Qual é a sua dor? O que você sente? O que te incomoda? Você tem o mesmo incômodo quando vê outras pessoas consumindo pornografia, ou é pelo fato de ser alguém da sua família? Então você pode perceber no meio dessa conversa que tanto a pessoa que está no vício, tanto a pessoa que está buscando ajuda para o viciado, estão a lutar contra motivações erradas. Porque nem sempre é a glória de Deus. Então, quando a pessoa começa a responder isso, eles começam a perceber, não, a gente está errado. Deus nunca vai negar graça para alguém que está a buscar força para a glória dele. Amém. Deus nunca. O apóstolo Paulo fala assim, que quer comais, quer bebais, faça aí tudo para a glória de Deus. Não consigo vencer esse pecado? Acredite, o foco não tem sido a glória de Deus. Ainda sobre a pergunta que você fez sobre o abuso, para não fugir, é assim, o abuso, ele gera culpa. Algumas pessoas foram abusadas na infância e algumas chegando a reagir com prazer mesmo. Isso é uma realidade. À medida que a pessoa vai crescendo, vai se culpando por isso. Vai se culpando porque, eu tinha que denunciar, mas não denunciei. Às vezes foi o pai que fez esse abuso, que abusou, e fala, eu não posso denunciar porque meu pai, vai manchar a reputação da minha família, como aconteceu com o rei Davi. A pessoa fica calada. Então a pessoa vai fazer terapia. Só que a terapia não tem o poder de tirar a culpa do coração da pessoa. Ainda que tire a culpa, a pessoa não se torna menos culpada diante de Deus, porque é um pecado. E o pecado não se trata apenas com terapia, mas com arrependimento. E o pecado em si, ele tem resultados externos. O Davi fala o quê? Enquanto não confessei a ti o meu pecado, a minha carne se consumia. O pecado sexual se trata com confissão. E esses pecados, quando não tratados, eles trazem doenças emocionais, trazem medo, traz ansiedade, você fica com um bloqueio, eu não sei se é a palavra certa usar bloqueio emocional, né? Mas tudo bem. Ou você fica com um bloqueio de se relacionar com outras pessoas por pensar que todo ser humano é assim. Eu acompanhei um caso de uma moça que ela passou a vida toda, ela foi abusada na infância, ela passou a vida inteira dela consumindo pornografia e
Quando faltava uma semana para o casamento dela, ela não queria casar. Ela não queria casar. Ela disse, eu tô com medo. Eu tô com medo, pastor, pelo fato de que eu tô imaginando que o meu noivo vai fazer comigo tudo que fizeram comigo na infância. Tudo que eu vi nos vídeos pornográficos. Então ela estava com esse medo, porque ela fazia terapia. Então ela estava com esse medo, porque não lhe ensinaram que se ela está em Cristo Jesus, ela é nova criatura. Aquilo que ela fez no passado não define quem ele é. E que todo homem que tem em Cristo também é novo. Não é como os homens que abusaram dela na infância e na vida sexual do passado dela. Então, essa é a diferença entre o pastor e o psicólogo. O psicólogo tem as intenções boas, dentro daquilo que ele é capaz de fazer, ele ajuda. Mas só que, sabe, tenta imaginar. O pecado sexual é como se fosse um leão. É como se fosse um furacão. Você não vai enfrentar um leão com uma vara. O pecado sexual é um leão. Ele é como um furacão. Quando ele chega, ele devasta tudo. Ele destrói família. E não basta apenas pensamentos positivos. Não basta apenas força de vontade. Isso não é suficiente. O ser humano precisa da força do alto, da força que vem de cima. Ainda que ele lutar, ele não vai conseguir sem a ajuda de Deus.